Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Martinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou falar para vocês sobre outro transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Vocês já ouviram falar? Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre ele para vocês terem uma noção da dimensão desse transtorno, que é um transtorno muito sério e deve ser falado de forma mais criteriosa para que a gente possa auxiliar essas pessoas, ok? Todo mundo tem manias. Ai, Gabi, eu tenho mania de arrumar as coisas. Ai, eu tenho mania de todo dia antes de dormir fazer uma determinada coisa. Ok, manias todos nós temos. Só que para isso se tornar um transtorno, isso tem que ser algo que seja repetitivo, traga um sentimento de que se você não fizer aquele comportamento, algo de muito ruim vai acontecer. E, como qualquer transtorno, ele precisa trazer prejuízos significativos na sua vida, seja em relação de trabalho, seja em relação familiar, com seus parceiros. E para ser considerado um toque, a pessoa precisa gastar no mínimo 1 hora por dia com algum tipo de ou pensamento, né, obsessivo, ou algum tipo de ritualização, que são as compulsões. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho cada um. Primeiro, é importante lembrar que não necessariamente a pessoa que tem o toque, ela tem obsessões e compulsões. Ela pode ter só um ou pode só ter o outro, ok? Vamos entender um pouquinho deles separados. O que seriam então as obsessões que a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo? São pensamentos irracionais, muitas vezes catastróficos, muito intrusivos. Então, é como se eles entrassem sem pedir permissão na sua cabeça. Você está ali fazendo alguma coisa e começa a aparecer aqueles pensamentos recorrentes, intrusivos, ou imagens que ficam ali sempre martelando na sua cabeça, de forma muito insistente. Isso é o que a gente chama de obsessões. Quais são exemplos de obsessões? Por exemplo, a pessoa está andando na rua, olhar uma pessoa e pensar obscenidades, coisas mais sexualizadas em relação ao que ela gostaria de fazer ou como que ela está vendo aquela pessoa. É um comportamento supersticioso, mas de uma forma muito intensiva, ou seja, se você não virar o chinelo que caiu virado para cima, sua mãe vai morrer. E aí não é só uma brincadeira de, virei, tá tudo bem. Se eu não virar, também tá tudo bem. Não, uma pessoa que tem toque, ela necessariamente ela vai virar aquilo para ela ter a certeza de que nada de ruim vai acontecer com a mãe dela, certo? Outra questão muito importante é que eles podem ter alguns pensamentos tidos como pecaminosos, né, em relação à religião deles. Eles podem ter pensamentos agressivos em relação a outras pessoas. Então, por exemplo, ele está no sinal e vê uma senhora atravessando a rua e ele pensar em atropelar essa senhora, acelerar e passar o sinal vermelho. É um pensamento que ele poderia ter. Ou pensamentos agressivos com ele mesmo, de, por exemplo, ele está esperando o trem na plataforma e ele se imaginar, pensar, ele se jogando na plataforma e o trem passando por cima. Ele pode pensar, por exemplo, que ele está andando ali numa estrada, ele vê um abismo e ele pensar que ele está ali caindo do abismo com o carro dele. Bom, são pensamentos que as pessoas que têm toque, elas têm total consciência que são irracionais, que não é porque eu pensei nisso que isso necessariamente vai acontecer. Não é porque eu bati 3 vezes na parede que o meu pai não vai cair do avião quando ele for viajar. As pessoas têm consciência. E isso gera mais ainda sofrimento nelas, porque elas pensam: nossa, eu sei que não tem nada a ver esse pensamento, mas eu não consigo controlar ele. Será que eu estou ficando louco? E aí essa pessoa começa a ver que ela não tem controle desses pensamentos. E não só pensamentos, mas também alguns comportamentos que a gente chama de compulsões. O que seriam então essas compulsões? São comportamentos repetitivos para eliminar
um nível de ansiedade, na busca de um alívio da ansiedade que a pessoa está experienciando. O que a gente chama de ritualização. Quais seriam os exemplos desses rituais? Vamos lá. Tem muitas pessoas que têm alguns rituais em relação à limpeza. Ah, Gabi, então a pessoa é aquela pessoa que tem a casa inteira toda limpa, cheirosa, maravilhosa. Não necessariamente. Pode ser que a pessoa tenha um ritual de limpeza em apenas um cômodo da casa. Por exemplo, a pessoa pode ter um medo irracional de contaminação toda vez que ela vai ao banheiro. E aí, toda vez que ela vai ao banheiro, ela precisa limpar com água sanitária, esfregar o chão com bastante força com a vassoura, até que a vassoura quebre. Agora você imagina, quantas vassouras essa pessoa não compra por mês, quantos litros de água sanitária. Então, às vezes, isso começa com um comportamento muito pequenininho, de só passar um paninho rapidinho no banheiro, até que no dia seguinte essa ansiedade aumenta e aí ela começa a pegar alguma coisa que seja mais potente para acabar com a contaminação, até que chega num modo muito catastrófico e muito prejudicial para essa pessoa. Na época da faculdade, eu tive um caso de um paciente que ele comprava uma vassoura por dia, porque só quando quebrasse a vassoura de tanto esfregar no chão, ele tinha um alívio imediato de que nada de ruim vai acontecer, eu não vou ficar doente. Ou casos de limpeza, como um outro que eu tive, isso há muitos anos atrás, que ele tinha uma limpeza em relação às mãos. Então, toda vez que ele fosse ao banheiro, ele tinha que esfregar bastante as mãos, tanto que as mãos dele chegavam no ponto de já estarem descascando de tanto que ele esfregava o sabão. E cada vez que ele terminasse de lavar as mãos, ele precisava de uma toalhinha nova e seca para secar. E aí você pensa, bom, mas como é que a pessoa chega nesse ponto? Muitas vezes ela está passando por uma fase de muita ansiedade na vida dela, que ela não está tendo controle das situações, de tantas responsabilidades, e é como se apenas ali, naquele momento, naquela compulsão, ela conseguisse ter um controle do que vai acontecer. Então, quando vem essa sensação muito ruim de que, ai meu Deus, se eu não limpar as minhas mãos, algo de ruim vai acontecer, eu vou ficar muito doente, eu vou morrer. Então, eu vou esfregar bastante, pegar uma toalha nova. E aí a mãe já fica ali, toma filha, toalhinha, já vou botar lá no varal. E aí o varal tá cheio de toalhinhas para ele, o que reforça mais ainda esse padrão de comportamento disruptivo. E aí a gente precisa trabalhar com essas pessoas para que elas comecem a gradativamente enfrentar, o que será um dos focos da terapia. Então vamos lá. De limpeza é muito clássico, mas temos pessoas com a organização, onde tudo tem que ficar milimetricamente organizado. E aí, se ela vai num lugar, vai no consultório, por exemplo, de um médico e tem um quadro que está um pouco torto, ela não consegue nem mais falar com o médico até que ele permita que ela levante e conserte o quadro. Isso gera um grau de ansiedade muito grande para essas pessoas, então tem um prejuízo. Não é somente querer as coisas arrumadas. Essa é a diferença que eu espero que fique claro para vocês. Pode ser uma pessoa que ela tenha um comportamento de checagem. Então ela sai de casa e aí ela tranca a porta. Quando ela chega no elevador, ela tem que voltar porque ela não tem certeza se ela trancou a porta. E ela vai lá, mexe na fechadura, vê que trancou. Ou volta dentro de casa para ver se ela realmente fechou o gás do fogão. E aí isso ela acontece, às vezes, repetidamente. Às vezes ela até acha que ela fechou a porta ou desligou o gás, mas ela não consegue controlar o impulso que vem na mente dela de, meu Deus, vai explodir minha casa, eu preciso voltar. E aí ela muitas vezes fica nesse vai e volta, que pode levar minutos e minutos para ela conseguir sair de casa e chegar atrasada nos compromissos dela. Esses são os pequenos prejuízos que a gente começa a observar. Pode ser que tenha uma pessoa com uma questão também de simetria, não no sentido apenas de organização, mas de que, bom, eu tô aqui falando com uma pessoa e eu falo muito com as mãos, se eu bater a mão na mesa, eu tenho que bater a outra mão também. Ou eu estou passando no corredor, eu tenho que encostar num lado do corredor e depois tenho que encostar no outro lado. Então, os dois lados do meu corpo sempre tem que estar simétricos em relação a esses comportamentos. Tem pessoas que têm comportamentos também
compulsivos em relação a colecionismos. E aí a pessoa compra milhões de coisas, quinquilharias, coisas muito velhas, e elas ficam obcecadas por aquilo. Às vezes não tem nem mais espaço na casa da pessoa, mas ela tem ali milhões, sei lá, de cards de futebol ou bonecas da Barbie. Às vezes a pessoa contrai até dívidas por conta desse comportamento muito compulsivo. Como tem pessoas também que às vezes elas se tornam acumuladoras. É como se tudo que elas vissem, elas tivessem que guardar, porque pode ser que um dia ela precise daquilo. O que pode começar, por exemplo, um dia com uma caixa de presente. Você ganha um presente e fala, vou guardar essa caixa, porque um dia se eu tiver dar um presente a pessoa, dá para reutilizar? Tudo bem, muitas pessoas fazem isso. Mas pode ser que isso comece a aumentar no fato da pessoa comprar, por exemplo, um fogão e vira uma placa de isopor e ela fala, nossa, a placa é boa, né? Grossa. Eu vou guardar, pode ser que um dia eu precise. E nessa de pode ser que um dia precise, ela começa a guardar um monte de coisa. E quando vê, a sua casa tá uma zona, tá completamente suja. E ela mesmo não tá tendo uma boa qualidade de vida, mas ela não consegue se desapegar dessas coisas. Porque ela acha que ela precisa de tudo aquilo e que se ela se desvencilhar de algum objeto, alguma coisa de muito ruim pode acontecer com ela. Então, isso gera um sofrimento muito grande. O que é importante, se você tem toque, lembrar o seguinte: pensamentos não são fatos, são só ideias. Não é o fato de você ter pensado que você ia fazer uma coisa ruim que você vai fazer. Não é o fato de você pensar que se você apertar 3 vezes o interruptor, o seu pai não vai ser atropelado na rua, que isso vai acontecer. Na psicoterapia, que é a principal indicação que a gente tem para pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, você vai aprender a enfrentar esses estímulos aversivos que você tem em relação aos pensamentos, né, às obsessões e aos comportamentos compulsivos, os rituais, gradativamente, certo? Para que você comece a enfrentar eles, vai ser tudo criado uma hierarquia de metas e, em paralelo, você vai ter ali alguns recursos para regular a sua ansiedade, controle dessa ansiedade com respiração diafragmática, com relaxamentos, vão ter tarefas de casas. E aí você vai gradativamente conseguir vencer essas dificuldades. Em alguns casos, claro que tudo depende do nível, né, de gravidade, pode ser sim importante que pelo menos no início do tratamento a pessoa faça uso de alguma medicação para redução dessa ansiedade, o que vai facilitar então esse enfrentamento dela. Inclusive, algumas pessoas podem ter alguns tiques motores, às vezes quando mexe uma coisa, pisca muito o olho, balança muito a perna, tiques vocais, então ela fica fazendo grunhidos, barulhos repetitivos, e tudo isso tem tratamento. O que tem hoje em dia é uma discussão muito grande que foi levantada no DSM-5, né, em relação ao toque ser ou não ser um transtorno de ansiedade, porque muitos pesquisadores começaram a identificar uma grande disfunção executiva no cérebro dessas pessoas. Então é como se esses estímulos intrusivos aparecessem no cérebro dessa pessoa e ela não tivesse a capacidade de controle do impulso. E aí ela não consegue filtrar, né, os pensamentos que são mais racionais e merecem mais atenção, e a necessidade de ritualizar. Então, na percepção dele, seria muito mais uma questão de trabalhar as funções executivas, a parte de controle inibitório principalmente, do que a ansiedade. Ela seria consequência dessa falta de controle inibitório e não a causa dela. Mas isso ainda está em discussão, pode ser até que o transtorno obsessivo compulsivo retorne aí, né, para a classe de transtornos de ansiedade, mas não é a discussão mais importante. O mais importante é que vocês reconheçam quais são os sintomas, identifiquem se isso está trazendo prejuízo na vida de vocês, busquem ajuda, ajudem as pessoas com o toque a achar essa ajuda, entenderem que esse nível de sofrimento não é algo que ela precisa passar a vida toda, certo? Tem cura, mas ele precisa ter um tratamento aí bem consistente, que a pessoa seja bem disciplinada
tanto com as tarefas que o terapeuta for passar, quanto com o uso da medicação correta indicada por um médico. É isso, gente. Se vocês conhecem alguém que pode ter algum desses tipos de toques, tem muitos outros que não deu tempo de eu falar, envie esse vídeo para elas, para que elas tenham consciência e aí tenham uma vida melhor. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, ok? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!